Olá pessoal, meu nome é Daniela Lopes e vou falar sobre o caso Flor de Lis e as implicações deste caso sobre a fé cristã. Não é de hoje que vemos casos como este, casos de pastores e de padres pedófilos. Isso sem contar o caso dos pastores que são lobos devoradores, extraem o dinheiro do povo e saem por aí esbanjando suas fortunas. Tudo isso é um grande escândalo e você se pergunta: Deus permite tudo isso? O que está acontecendo é bíblico? Então, vamos voltar um pouquinho no passado e ver o que está escrito. Paulo, em Atos 20, versículo 29, disse: Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Em 2 Pedro, versículo 1, diz: Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Podemos ver que o Criador já estava alertando as pessoas sobre tudo o que iria acontecer. E veja o que diz Gálatas 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. E aqui entra uma grande questão. Você acha que eles estão pregando um evangelho correto? E quando eu digo correto, quero dizer de acordo com as Escrituras? Então entra a grande pergunta: quem foi realmente Jesus? Ele era judeu, isto é fato. Logo, podemos iniciar dizendo que seu nome não era Jesus, e sim Yahushua. Este é o verdadeiro nome dele em hebraico. Outra coisa importante a se dizer é que, mesmo ele sendo judeu, não concordava com o modo como seu povo servia ao Criador. Porém, isto não significa que ele criou uma nova religião, muito menos que veio para escolher um novo povo e rejeitar o povo que era o seu. Pelo contrário, ele veio para renovar a aliança, restaurar as ovelhas perdidas e chamar o mundo para fazer parte da grande família de Abraão, como as estrelas no céu e incontáveis como a areia no mar. Lucas 19:10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O povo havia se perdido no caminho. Mas em Isaías 9:2 diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Veja o que diz Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Criador. Este versículo fala exatamente sobre confiar em homens e se esquecer da lei do Criador, se esquecer de pesquisar as coisas que estão lá escritas para nós. E por esse motivo o povo é enganado com falsas doutrinas. Porém, eu quero te dizer algo muito importante. Tudo isso que está acontecendo já estava previsto. Acompanhe comigo. Apocalipse 17, versículo 1 diz: Vem, vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Se você pesquisar, verá que em várias partes da Bíblia, mulher significa igreja. Logo, uma prostituta é uma mulher ou uma igreja, porém não cumpre o papel de esposa. Ou seja, não é a original. Então, essa prostituta significa uma mulher, uma igreja, que não tem aliança com o Criador. E no versículo 15 continua: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, pela própria Bíblia, podemos saber que essa prostituta é uma igreja que está assentada sobre muitos povos. Porém, temos mais detalhes sobre ela. Versículo 6 diz: E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yahushua. Opa, então sabemos que ela é uma igreja que está sentada sobre muitos povos, matou os profetas, ou seja, ela está embriagada com o sangue da verdadeira esposa. Agora, sobre o que eu vou falar é um assunto delicado e espero que você pesquise por si só antes de simplesmente desligar o vídeo. Anote suas dúvidas num papel e faça uma pesquisa profunda sobre o assunto. Quem se enquadra nessas características é a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Católica. Veja o que diz no versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mais uma característica da Igreja Católica. Não se preocupe, ela não está sozinha nisso. Veja que no versículo 5 existe mais uma característica da grande prostituta. Mistério, a grande Babilônia, a mãe
das prostituições e abominações da terra. Isso significa que ela teve filhas. Quem são as filhas da Igreja Católica? Exatamente, são todas as igrejas evangélicas. Então você pode se perguntar, onde está a esposa verdadeira? Ou seja, a verdadeira igreja? Eu vou fazer um vídeo posteriormente explicando sobre este assunto mais detalhado, porque a esposa verdadeira não está em lugar físico, não está em templos, mas sim está espalhada sobre toda a terra. Estas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vamos ver o recado que o pastor deixou para estas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Criador, dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja no versículo 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Sou eu que respondo, e cuido de ti. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Criador são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Voltamos à Babilônia para ver o que é falado sobre ela. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Vamos dar uma pausa para entender o significado da palavra fornicar. Ter relação sexual com, copular. Ter relações sexuais pecaminosas fora do casamento. Então, quando fala que os reis da terra fornicaram com ela, significa que ela, a igreja, se vendeu para os reis da terra, para os mercadores da terra, entendeu? Ou seja, se misturou com a política, trocou a verdade do Criador por dinheiro. Diante deste cenário, qual seria o recado do Criador para suas ovelhas? Eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Significa que as pragas que sobrevirão ao mundo cairão também sobre os que estão dentro da Babilônia. E aí continua dizendo, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. E no mesmo versículo continua, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras do Criador. Portanto, as ovelhas do Criador estão sendo chamadas para sair de todo o sistema de religião falsa e fazer um retorno às origens da fé. Porque se você confiar no homem, será levado a aceitar a marca da besta, que sobrevirá a todo o império de religião falsa, e será atingido pelas pragas que sobrevirão ao mundo. Jeremias 23, versículo 3 diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Não se engane, quando o Criador deu sua vida por nós, ele se tornou o único intercessor entre o ser humano e Deus. O seu próprio corpo é o templo do Espírito Santo, e você não precisa de alguém para ouvir a voz do Criador. O Criador fez uma promessa a Abraão que lhe daria filhos incontáveis como as estrelas do céu e como a areia do mar. E você faz parte dessa promessa. Se você conhece a verdade, provavelmente já foi enxertado na raiz de Abraão, o que significa adotado para a família de Abraão. Porém, isso tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Se você faz parte desta família, por que não sabe sobre os seus costumes? Por que não conhece a verdadeira lei do teu Criador? Você, como muitos outros, já se decepcionou com a sua igreja, com a sua religião? É porque não conhece o verdadeiro caminho do Criador. O caminho do Criador é puro. Nele você não precisa pagar dízimos, ser manipulado, enganado, vendido, comprado.
Porque não é um caminho liderado por homens, é um caminho entre você e o Criador, no qual você, procurando a verdade, certamente encontrará. Portanto, se este vídeo tocou você, é porque você faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel e do corpo da igreja que está espalhado sobre toda a terra. E o verdadeiro pastor está chamando: volta, ó Israel, ao Criador teu Deus.